Oi, terapeuta! E aí, vamos bater um papo hoje sobre a sensação de cansaço ou até mesmo de demasiado esforço em relação à previsibilidade barra sustentabilidade do seu negócio? Em que sentido? No sentido de entradas financeiras, tá? Hoje é bem esse o foco. Essa é a nossa linha de abordagem aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lívia e eu trabalho com desenvolvimento de terapeutas e seus negócios. Então, se não segue o meu canal, já aproveita e segue ele aqui para acompanhar todos esses vídeos que já tem e que ainda vão chegar por aqui sobre esse conteúdo. Por que o negócio cansa mesmo quando ele funciona? Então vamos fazer alguns ajustes aqui de termos, tá? Quando a gente pensa que, e isso é um lugar muito comum, tá? Qual é a sua ocupação? Eu sou terapeuta, eu faço atendimentos. Só que o que está por trás disso? Está por trás uma empresária que te habita, mesmo que você não tenha consciência. Por que eu estou te falando isso? Porque se você faz captação de novos clientes, se você responde mensagens, se você cuida da agenda, se você cuida do financeiro, se você produz conteúdo, se é você que também faz o atendimento, que faz as entregas, seja individual, seja em grupo, percebe que existem muitas outras funções que você exerce, mesmo que você não nomeie. E qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que quando você começa a se relacionar com essas 4 forças que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo, você começa a identificar o que em você está mais forte e o que precisa de aprimoramento. Qual é o objetivo, né? Com qual objetivo que você tem essa função, esse servir para o mundo? Para que você tenha um negócio que sustente, não é você que sustenta ele, é ele que sustenta a sua vida. E qual é um lugar de tranquilidade que isso te traz? A previsibilidade financeira. Entende? Então, hoje, agora, daqui para frente, o que eu quero focar? Quero focar na sua PJ. PJ é a sua parte interna que habitam 4 forças, tá? Não é o CNPJ, não é o seu negócio. E se você quer estar mais familiarizada e se aprofundar um pouco mais nesses conceitos que eu trago de tríade da empresária, PF, PJ, CNPJ, vai no vídeo anterior que lá eu explico direitinho esses 3 estágios, esses 3 pilares dentro da tríade da empresária, tá? Aqui eu quero hoje abordar contigo, quero te trazer clareza, quero te trazer lucidez em relação ao que pode estar impedindo que essa fluidez, que esse fluxo seja mais leve dentro da tua rotina. Primeiro de tudo, eu quero te apresentar a PJ não como um bloco único, tá? Mas como 4 forças que desenvolvem tarefas e funções diferentes, de forma que isso fique mais didático e mais mastigado mesmo, para você poder identificar aí o que está acontecendo onde, tá? Quem são essas forças? A empresária, a empreendedora, a comunicadora e a especialista, tá? E perceba que essas 4 forças, elas são dinâmicas e sistêmicas entre si. Elas não são forças estáticas. Ah, agora é isso, agora é aquilo outro. Elas dançam entre si. E o que pode acontecer nessa dinâmica é que uma esteja mais forte ou outra não esteja sendo vista e não esteja desempenhando o seu papel. Então, por isso que eu vou te falar de todas elas. A primeira força que eu quero trazer aqui é a força a empresária. É a força 1. Quem é a empresária? Ela é a mente do teu negócio. E sem a empresária, o negócio funciona por esforço e não por direção. Porque, como já disse, a empresária, ela é a mente. Ela é no dia a dia, na prática.
a que decide, a que escolhe prioridade, a que define limite e ela assume as responsabilidades. Ela é a parte adulta que está ali e faz e estabelece o que precisa ser feito. Quando ela tá capenga, o que acontece? Eu fico com excesso de tarefas, eu tenho dificuldades de dizer não, de colocar limites. Eu tenho a sensação de estar sempre atrasada, confundo prioridades. Por quê? Porque ela não tem um cunho emocional. Ela tem um cunho prático, um cunho lógico. Um cunho que ajuda a organizar o que precisa ser feito, o que precisa ser cumprido, certo? A força 2 é a empreendedora. A empreendedora, ela é a parte criativa, é a parte que vai representar a ousadia, é a que tem ideias, a que vai lá e testa, a que inicia, a que gera movimento, a que expande. Percebe, então, a empresária, ela define, ela vai lá e pontua. Quem expande e quem gera o movimento é a empreendedora, é a que tem ideia. Ela tem ideia, a empresária vai lá e organiza como essa ideia pode ser palpável. E de novo aqui eu repito, são forças que elas dançam entre si. Não tem um agora sai essa, entra essa. Existe uma transição entre o que vai acontecendo. E quando a empreendedora atua sozinha, o que acontece? É movimento em excesso, não consolida muitas ideias e nenhuma finaliza, nenhuma entra em prática, porque são muitas. Então ela vem para um lugar mais, sabe, eu chamo de éter, que é esse lugar que não é tão palpável, ele é mais volátil. E os ciclos começam e eles não fecham, porque ela não tem esse poder. Quem dá a mãozinha aqui para ela e faz acontecer é a empresária, que é pé no chão, que fala, olha só essa ideia desse projeto, nossa, parece boa, como que eu viabilizo ele? É a empresária, que vai fazer essa viabilização. Então, quando eu estou com muitas ideias, muitos projetos e nada concretiza, é ela que está atuando sozinha e está desgovernada. Falta o quê? Falta equilíbrio. Outra força, a força 3, é a especialista. A especialista, ela é a terapeuta, é a função principal, é aquilo que a gente fala, se eu pudesse trabalhar de graça, eu faria isso. É o que preenche o coração, é o que dá um quentinho no coração, é a realização, né? Então, no dia a dia, aqui traz o conhecimento, a técnica, a entrega, a excelência, o diferencial. Essa é a que representa a tua parte que quando perguntam qual é a sua ocupação? Qual é a sua profissão? Sou terapeuta. Ela está representada por uma das 4 forças. E qual que é o risco aqui, né? O que acontece quando ela está desbalanceada? Acha que o negócio deveria crescer só pela qualidade do trabalho. O que eu entrego é muito bom. Então, só por isso, meu negócio devia crescer. Só que falta a mente estratégica da empresária. Muitas vezes falta a energia criativa da empreendedora. Então, aqui entra o quê? Entra esse lugar do eu quero mais doar, né? Eu sei que eu quero atender o outro, eu quero ajudar o outro, eu quero cuidar do outro, só que em contrapartida tem essa dificuldade com a precificação, em conseguir traduzir no valor, no produto, né, na entrega, o valor que está embutido ali. Outro ponto que aqui também é muito comum, estudar. Estuda. O conhecimento que eu tenho não é suficiente. É a especialista que está em desequilíbrio. Ela ainda não consegue visualizar que o que ela já tem já é mais do que suficiente para ela dar os passos que precisa. E esses exemplos todos que eu estou trazendo de todas essas forças é uma pequena fatia, porque tem muito mais dentro dos bastidores. Eu estou trazendo aqui para você a principal, ou melhor, as principais,
né, os principais desequilíbrios e como elas se apresentam no dia a dia, mas se a gente investiga, tem muito mais sintoma do que esses que eu estou trazendo. Força 4, a comunicadora. A comunicadora, ela é muito boa e geralmente ela é dentro dos meus processos de mentoria, dentro dos meus atendimentos de sessão da tríade da empresária. Essa força aqui da comunicadora, para as terapeutas, ela é a que geralmente está mais defasada. Por quê? Essa aqui é a comunicação, é a que vende, é a que aparece, a que se posiciona. No dia a dia, ela vai fazer o quê? Ela vai tornar o negócio visível, vai gerar conexão, vai vender, vai conversar, vai se expor. Tá com erro aqui de português, inclusive, erro de digitação. Então, a comunicadora, ela exige o quê? Que a gente mostre o rosto, que a gente traga o nosso tom de voz. Esses são, né, quesitos da comunicadora que são importantes, porque é isso que conecta com o teu potencial cliente. A comunicadora, ela já sabe o valor do que ela entrega e ela vai fazer a oferta. Ela sabe a transformação que a especialista efetua. Então ela não tem vergonha de aparecer. Ela não tem vergonha de oferecer. Ela não tem vergonha de captar cliente. Essa força, geralmente, ela fica mais defasada nas terapeutas. Quando ela está desalinhada, olha aqui, ó, dificuldade de falar dos seus serviços, que eu chamo de produtos, tá? Tem receio de vender. A comunicação, ela fica confusa, não tem uma linha, sabe? Nem estratégica e nem de raciocínio, né? E às vezes o vocabulário, inclusive, ele é mais técnico, então não conecta com o potencial cliente. Muitas vezes fala muito, produz muito conteúdo, mas por não oferecer o seu serviço, não gera retorno financeiro. Então, a comunicadora, ela tem um papel essencial dentro do negócio, assim como as outras forças. E o que eu queria deixar muito claro aqui para você, até para te tranquilizar, o problema não é quando uma falta, o problema é o desbalanço entre elas dentro dessa relação que elas têm. Porque, como eu já disse várias vezes, elas dançam, né? E aí eu te faço a pergunta, você sabe como que as suas forças hoje, elas estão se relacionando? Você consegue identificar qual está mais potente e qual está mais precisando de atenção? Por quê? Quando uma força assume tudo, as outras elas vão enfraquecer. Existe o desequilíbrio entre elas, assim como em qualquer relação. E isso não é um erro, é a falta da visão do todo. Eu tomo consciência e o que eu faço com isso? Porque uma coisa é quando eu vou, né? Eu falo tipo uma avalanche, uma bola de neve, a coisa vem e vai. Beleza. E quando eu sei que pode ser diferente? E quando eu passo a olhar para o meu servir como um negócio? E eu consigo entender que eu desempenho funções diferentes dentro desse negócio. O que muda? Porque no final a gente quer ter uma fonte de renda que seja sustentável, lucrativa e mais leve possível. Só que se eu vou atropelando tudo, como é que isso me gera resultado? Aliás, quais são os resultados que isso me gera? Em questões emocionais. E por que eu falo emocional? Se eu preciso fazer muito para ter um retorno financeiro, isso vai me gerar o quê? Um desgaste. Eu vou estar cansada. E se eu não converto vendas, vai me gerar uma preocupação. Como é que eu vou fechar o mês? Só que aí o ponto é, a minha empresária, ela conseguiu estabelecer os meus objetivos para o mês? Se o mês é muito, para a minha semana? Então tudo, no final das contas, é sobre esse motor que faz o teu negócio girar. E aqui eu quero pontuar de novo. Ele não é sozinho.
ele não funciona sozinho. Existe a PJ, que é o que estamos conversando aqui hoje, mas existe também a PF, que é a sua parte pessoa física. E qual é a relevância? Na verdade é muita, viu? Eu já adianto que é muita. Que a PF tem dentro do teu negócio, para que a sua PJ consiga executar com mais leveza o que ela precisa. Volta no vídeo anterior que lá eu trago ouro em pó sobre isso. Então, voltando aqui, o que é muito importante você saber? Que muitas vezes esse desbalanceamento, esse desalinhamento, ele acontece sem que você perceba. É meio tipo, sabe, quando a gente tem uma coisa importante para fazer, vai lá e escreve um post-it, cola na parede. Colou na parede, o primeiro dia você vê, o segundo dia você vê, o terceiro dia já passou a fazer parte da paisagem. Então já não tem mais efeito. E aí o que acontece? Esse incômodo, ele acaba sendo normalizado. Só que o importante é saber que isso não é normal, ou isso não precisa ser normal. Pode ser diferente, pode ser mais leve, pode ser previsível, pode ser sustentável. Desde que eu olhe para essas minhas forças e eu consiga calibrar como que elas vão funcionando dentro de mim. Porque chega um ponto em que o desafio não é tentar de novo, é entender melhor. E eu espero que esse vídeo ele tenha expandido a sua percepção em relação a você e ao seu servir, que configura um negócio de terapeuta. E já deixa o like aqui no vídeo. Se ainda não acompanha esse canal, já aproveita e me segue, porque eu solto vídeos semanalmente, sempre sobre essa abordagem de negócios para terapeutas. E caso você queira se aprofundar, seja nessa relação entre a sua tríade da empresária ou em relação às suas forças da PJ, me chama porque eu tenho sessões que são específicas para isso. E também tenho a mentoria Você, a Alma do Negócio, tanto individual quanto em grupo. E você pode me acionar pelo link que está aqui na descrição do vídeo e vamos conversar para entender qual é o seu momento, qual é a sua necessidade agora que pode te fazer dar um próximo passo, certo? Eu tô aqui para isso e nos vemos em breve. Um beijo e até!